Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o processo de criação da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO. Antes de tudo, precisamos lembrar que o final da década de 70 e o início da década de 80 foi um período conturbado, marcado principalmente por manifestações contra a ditadura. Na saúde, o movimento feminista foi de extrema importância para a criação de políticas voltadas para a saúde da mulher como ser integral, e não somente durante a gestação. Assim, em 1983, surge o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PASME. Além do PASME, durante a década de 80, outras questões relevantes foram levantadas, como críticas ao autoritarismo médico durante o parto, o que acarreta a perda de protagonismo feminino. Novos projetos também surgiram na década, como a criação do SUS em 1986 no Brasil e a criação do projeto Safe Motherhood, Maternidade Segura, em 1987 pela OMS, em associação a outras organizações internacionais. Então, é nesse contexto que acontece a criação da ABENFO. E as protagonistas dessa história foram mulheres incríveis, fortes e determinadas a garantir o legado das parteiras e obstetrizes, garantindo principalmente a dignidade da mulher durante a gestação, parto e puerpério. Essa história se dá por meio de uma série de encontros entre mulheres que foram peças-chaves, como Maria de Lourdes, que também era chamada de Lourdinha, Terezinha Nóbrega e posteriormente Marilanda Lopes de Lima. Essa sequência de encontros foi responsável por permitir a criação da ABENFO. Outros detalhes podem ser consultados nas referências bibliográficas dessa pesquisa. Fique agora com um trecho da entrevista com a professora Marilanda Lopes de Lima sobre um pouco de sua história e experiência. Que pergunta difícil essa, hein? Para mim é muito difícil essa pergunta, mas eu estou tentando aliviar meu coração, sabe? Porque eu acho que o médico é um excelente profissional para atender o risco, para atender as necessidades. E a melhor integração é estabelecer um diálogo, né, transversal em relação às mulheres que estão sob o cuidado de médicos e de enfermeiros, né? Deixar a relação de poder fora desse ambiente, porque o que mais emperra nessa condução é a relação de poder, que o médico não admite que outro profissional não médico assuma atividades que são comuns aos dois, né? Só que o médico tem um modelo masculino de atendimento e a enfermeira obstétrica tem um modelo feminino de atendimento. Então, a enfermeira usa tecnologias não invasivas de cuidado, a enfermeira usa aromas, a enfermeira usa música, ela usa massagem, ela usa o movimento, a dança. Então, ela leva essa mulher a um lugar do feminino. E o modelo masculino, ele é um modelo intervencionista. O médico chega lá, ele quer resolver o problema do pré-parto, ele quer resolver o tempo do plantão, ele quer resolver o tempo que ele tem que chegar em outro lugar, ou na casa dele, ou, enfim, ele quer resolver de uma forma muito medicalizada e intervencionista. E aí está o grande distanciamento dos dois modelos. Então, eu vejo que a alternativa de se ter um centro de parto normal foi uma excelente opção para conviver num espaço, mas não terem esse embate, esse atrito pessoal. Mas o que acontece? Esse espaço continua sendo desrespeitado. Você tem um centro de parto normal em que o médico entra e sequer se dirige à enfermeira obstetra, que é responsável por aquele pré-parto, por aquele plantão naquele dia. Ele vai lá e toca de novo. Ele vai lá e examina de novo. E a gente sabe dos desconfortos que esses exames provocam em excesso, né? E o quanto que ele é invasivo e violento.
porque a gente sabe que é muito confortável você receber um toque do homem com quem você se relaciona sexualmente. É muito confortável. Agora, é extremamente desconfortável você receber um toque, tanto de homens quanto de mulheres, não, pelo simples fato de você não estar preparada sexualmente para aquele campo de atuação, né? E ele é realizado de uma forma muito violenta. Ó, minha filha, eu vou examinar você aí, por favor. Dobra as pernas. Não tem nenhuma abordagem, quer dizer, não são todos, tá? Eu quando falo isso, eu falo de uma forma muito magoada, porque foram muitos anos de conflito nesse sentido. Mas eu sei que o processo de humanização, todo um trabalho que o Ministério da Saúde fez de, de qualificação dos profissionais para as maternidades humanizadas foi excelente, foi maravilhoso, mas infelizmente isso não teve uma continuidade tão positiva quanto nós tivemos com a enfermagem. Que a enfermagem também foi uma profissão que se transformou ao longo da sua formação. A enfermagem obstétrica antes tinha um modelo intervencionista. Eu aprendi a enfermagem obstétrica na Escola Paulista, na década de 80, e que se fazia episiotomia, amniotomia, o Cristeler era realizado de forma suave, mas era realizado, o soro com ocitocina, e nós conseguimos virar essa página e compreender a importância de um atendimento humanizado, qualificado, amoroso, solidário, que faz toda uma diferença. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, a Casa de Parto José Capistrano Filho, que só é assistido por enfermeiras obstétricas. O grau de satisfação das mulheres que passam por lá é enorme. Então é isso, quer dizer, eu vejo que esses modelos precisam de uma revisão no profissional que está no campo. É a educação continuada em serviço, se é que ainda existe, se é que ainda os gerentes têm essa intenção, né? Porque não adianta, a gente continua enxugando o gelo, porque você, de certa forma, vai num plantão, você tem um médico maravilhoso, solidário, que chega para a enfermeira e pergunta como é que estão as coisas, está precisando de ajuda, está precisando, está tudo bem, ótimo, ele não vai ficar ausente do plantão, ele tem que saber das coisas que estão acontecendo. Mas a enfermeira está atendendo o baixo risco, o risco habitual. Qualquer distorção ou intervenção, ela vai se dirigir ao médico no plantão para atender a necessidade, né? Então é isso. Essa questão da violência doméstica, eu já passei desde a minha infância. Eu vivia a violência doméstica no meu domicílio. Meu pai era um homem muito violento. Espancava a minha mãe. Depois de cursar a enfermagem e de escolher a especialidade, eu fui trabalhar numa maternidade do INAMPES, e nessa maternidade eu encontrei uma história muito dramática e triste, que foi uma menina de 10 anos, com uma síndrome estranha, bem estranha, com vários defeitos no corpo, e essa menina de 10 anos foi violentada pelo avô. E apareceu grávida na maternidade. Então, foi dramático o atendimento dela, porque queriam levá-la ao parto espontâneo, domiciliar, ao parto espontâneo, né, na maternidade, com todo aquele protocolo tradicional de ocitocina, e foi uma discussão técnica, vamos dizer assim. Houve
um chamado, nós sentamos com a equipe do dia e conversamos com a possibilidade de atenuar e aliviar a experiência para aquela menina em relação ao parto. Então, foi um diálogo que nós travamos com a equipe na tentativa de diminuir o máximo os traumas para ela. Então, foi... E ela ficou depois na enfermaria de pós-parto com outras mulheres e um bebê para amamentar, sem saber do que se tratava na realidade, né? A gente teve que também trazer a psicóloga para uma intervenção com ela, uma ajuda para amamentação, enfim, foi bem dramático, né? E durante o período da minha vivência enquanto professora, em estágios com alunos nas maternidades públicas municipais, a violência ela sempre esteve presente, principalmente a violência doméstica, né? Mulheres que chegaram na instituição com lesões sérias, lesões ginecológicas, e com sofrimento psíquico muito grande. Então, no momento, a gente tem que estar de uma maneira bem solidária e acolhedora para ouvir o relato dessas mulheres e fazer as orientações devidas de encaminhamento, né? Psicologia, encaminhamento social, denúncia, enfim. A área de saúde é isso. A gente encontra muitas coisas boas, mas também nessa história da violência, as mulheres são as maiores vítimas, né? Eu tenho, sim, para a turma que participem dos movimentos feministas, participem dos movimentos pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, estejam junto, porque são as mulheres que estão movendo essas mudanças há muito tempo, há mais de 30 anos que nós estamos nesse movimento. Então, não tem volta, mas a gente precisa estar renovando e fortalecendo vocês junto a esse movimento. O hospital é importante, mas o social também faz a diferença. É isso.